Olá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso programa Almanac Mutirão, estou recebendo aqui 3 crianças. Olha aqui, Nick, Kaká e Marcos. São 3 crianças que criaram essa obra aqui, maravilhosa, que é o livro Nem Sabe Escrever Brasília. Tem que dar uma travadinha aqui para entender, porque eles fazem aqui um jogo com as letras e o livro é um livro, na verdade, infantil. Vamos começar pelo Nicolas Ber, que é essa criançona que vocês estão vendo aqui. Nicolas, é um livro infantil? É um livro para todas as idades, né? Para criança grande também, criança pequena, porque a ideia é interagir, né? A pessoa participar, não é? Mas eu acho que o grande barato do livro é os pais, os avós pegarem os filhos ou os netos e passearem pelo livro com eles, porque o livro não foi feito como um roteiro, mas ele não é nem um guia, mas fala muita coisa. Então, tem uma página aí sobre os candangos, tem sobre o JK, tem sobre a Ana Lídia, quer dizer, é uma hora da criança e do pai, ou do parente, interagir, sabe? É um livro participativo, que chama a participação. Kaká, cadê essa criança aí desse livro? O Kaká, ilustrador, artista da ilustração, artista plástico. Cadê essa criança aí dentro? Fala pra gente. Essa criança é uma criança que foi criada no Cerrado aqui, que foi criada aqui quando Brasília não tinha nada, né? A gente morava numa quadra que era praticamente uma ilha, era uma Brasília. Era 312 Norte, foi acho que a primeira quadra da Asa Norte completa, e só tinha cerrado por lado. Então a gente vivia ali. Eu me lembro que existia cavalos soltos, tinha muitos ciganos. Sabe, eu me lembro, um dia desse a gente comentando sobre essas lembranças, e eu lembrava que a gente saiu andando e a gente encontrou um monte de túmulo, de cimento, no meio do mato. Porque era fazenda. As pessoas enterravam as pessoas lá, e tinha lá, a gente ficava brincando em cima, assim, um cemitériozinho. E eram uns caixotes de cimento, assim, grande, com o nome das pessoas, a Cruz, Parará. Eles tiraram aquilo porque era dos fazendeiros que moravam antes aqui em Brasília. Mas a infância foi isso, cara. Quando o Nicolas falou, cara, foi voltar ao meu tempo. Eu falei, cara, eu estava preocupado, né? Porque ninguém ilustra poema. Poema não precisa de imagem, né? Que poema precisa de imagem? Ele já disse tudo. Aí depois que eu fiquei pensando, eu falei, não, vou também ser lúdico que nem ele. Vou viajar pra caramba, trazer minha infância de volta. E aí foi surgindo. Fala pra gente, como que é Bom, produzir, fazer esse projeto, a concepção. Autor de livros infantis, não pode esquecer. É isso, é exatamente isso. Começa por aí. Eu sou autor de livros para infância, né, que são a literatura infantil. Agora eles estão chamando de literatura para infância, e eu acho muito mais legal, que é mais abrangente, pega a infância que existe dentro do adulto. E essa infância que existe dentro do adulto sempre esteve dentro de mim. Então um dia eu tive acesso a um livro do Nicolas Ber, inicialmente para adulto, e quando eu li o livro eu falei, cara, isso aqui tem um livro infantil aqui dentro. E consegui tirar assim, o lado lúdico desse livro infantil e comentei com o Nicolas. Falei, Nicolas, pô, vamos fazer um livro para criança com essas histórias que são maravilhosas. Assim, era um texto muito lúdico, né? E eu lembro que um dos textos que mais me encantou foi quando a criança pergunta, a criança está dentro do santuário Dom Bosco, e a criança pergunta, mamãe, isso aqui é o céu? Né? Então, assim, porque quando você entra no santuário, você tem a sensação de que está dentro do céu. E Brasília é isso, como o Nicolas define muitas vezes, era uma maquete. Brasília era visto como uma maquete. E a gente estava brincando dentro dessa maquete. E eu acho que o Nicolas brincou dentro dessa maquete durante muito tempo. E aí nós resolvemos contar essa história de forma lúdica para as novas gerações de Brasília. Eu vejo esse livro muito dentro das escolas e as crianças descobrindo os pontos turísticos e descobrindo de uma forma que só a criança descobre, né? Eu fui criança na Vila Planalto, a Praça dos Três Poderes foi meu parque de diversões, eu escorregava nas colunas do STF. Então, assim, nós tínhamos essa liberdade de brincar pelos monumentos de Brasília. E acho que é isso, esse livro é uma brincadeira por Brasília, por dentro de Brasília. Exatamente. Pessoal, fiz questão de começar dizendo que eu estou aqui junto com essas 3 crianças, porque é justamente isso que eles trazem, né? Eles trazem essa Brasília que eles conheceram lá,
lá quando eles eram crianças, o Nicolas um pouquinho mais já na adolescência, mas Kaká e Marco, eu estou vendo aqui vocês, quem adquiriu o livro, depois a gente vai falar onde pode ser adquirido o livro, vai ver aqui a biografia dos três, que tem muito disso, né? Essas três crianças que chegaram, uma curiosidade, Nicolas é cuiabano, veio para cá em 74. Kaká é cearense, Fortaleza, veio Cheguei quando? em 68. 68, e o Marco é goiano, de Goiânia, né? E veio quando? 63. Só foi nascer, né? Meus pais já moravam aqui na Vila Planalto. Eu só fui nascer em Goiânia e voltei. Como eu coloco, só fui foi ali, nascer nascer lá, né? e voltei. Então é praticamente o único, junto comigo, candango aqui. Candango. Por que, gente, essa coisa da criança? Porque, inclusive, quando você adquirir o livro, se você que estiver nos assistindo, vai ver a foto dos três aqui crianças, e eles fazem questão disso, porque o conteúdo do livro, ele é justamente para traz as histórias, traz os textos do Nicolas, e é para colorir, né? Inclusive, eles perguntam aqui, né, d'água aqui, que tal colorir esse livro? Como é que é isso, Nicolas? Essa primeira experiência também, né? Porque você já fez outros livros ilustrados, mas esse é para colorir. Explica. Eu vou contar para vocês a origem da origem, do início, do princípio e do começo. Um professor na Colômbia, como que as coisas reverberam e as coisas vão para outros. Você faz uma coisa e você não sabe onde que ela vai parar. Ele, durante 20 anos, anotou tudo que as crianças falavam sobre todos os assuntos e fez um livro maravilhoso chamado Casa das Estrelas. É um professor Naranjo, Luiz Naranjo. Tá. E eu comprei esse livro e li esse livro, que é maravilhoso. Ele fala de todos os temas. E ele perguntou uma vez para a classe o que é o universo. Aí uma criança falou, é a Casa das Estrelas. Quer dizer, ele fez esse livro Casa das Estrelas, né? Isso, e depois isso foi por Moleskine, o Marco viu. Quer dizer, o livro ele começou em 2018, 2019, um pouco antes da pandemia, né? Para você ver como que o processo de maturação é lento. As coisas não caem do céu, assim. O livro teve várias tentativas, a gente fez várias revisões, né? Tinha outro ilustrador que não deu certo, aí veio o Kaká, deu certo, mas eu queria falar da questão também da obra, que ela é fruto assim, de um amadurecimento, né? Você faz e não, ela tem um tempo de maturação, né? As dificuldades que a gente teve para encontrar patrocínio foram até positivas, porque fez o livro amadurecer mais, né? E chegou na hora certa. Não é? Chegou na hora certa. Então, a partir desse livro, eu falei assim, mas como seria Brasília na visão de uma criança? Né? Aí tem aqui algumas coisas que eu quero falar para vocês, que eu me inspirei muito em histórias que meus filhos me contavam também. Né? Tem coisas que são coisas que eles, por exemplo, essa camiseta é de Brasília? Não, é minha. Meu filho estava na varanda de casa, pulando em cima de um canguru, e chegou uma pessoa e falou assim, esse canguru é da Austrália? Eu falei, não, é meu. Né? Quer dizer, você tem que se inspirar nessas conversas, né? Então o livro ele tem muito disso. Tem uma aqui que eu particularmente gosto, que é O que o senhor quer para almoço, presidente? Peixe vivo. Aí o pai... Que é o passagem de JK, né? JK vai falar sobre a música, vai cantar a música para a criança, vai explicar quem foi JK. Peixe vivo é aquela famosa música dele, né? Pode o peixe vivo viver fora da... Vamos cantar então. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Canta aí, Bruna. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Folclore mineiro, né? Kaká, como é desenhar para criança? É a primeira experiência? Não, eu sou um cara que fiz muito desenho animado, fiz muito cinema na minha época, então fiz muito desenho infantil, assim, mas eu trabalhei muito tempo numa TV, aí fiquei trabalhando como computação gráfica, não sei o quê,
Quando eu saí, foi que eu falei, cara, vou me dedicar. E fiz a ilustração de um primeiro chamado O Iraçu, com o Beto Seabra, que é um escritor. Criamos o Iraçu junto com o Zelito Passo também. E fizemos esse livro, que depois eu até vou te mostrar depois. E aí, depois desse livro, foi quando eu estava em casa e o Marco ligou, cara, tu não quer ilustrar o livro do Nico? Pô, o Nico era uma referência que eu via desde a época dos cabelos. Usou no passado. Foi mal, hein? Foi mal. Hoje ele já é um mito. Tu é além dessa referência hoje em dia. Tu já virou concurso, né? Já. O Nicolas virou, eu costumo brincar com os cuiabanos que vêm aqui em Brasília, que o Nicolas virou ponto turístico. É verdade. Tem que aguentar essas piadinhas assim. Vai lá, Cacá. Aí eu falei, não, pô, vou fazer isso agora. Tá na reunião, aquelas reuniões de Beirute, né? Sim, Beirute, inspiração total. O melhor escritório que tem de Brasília, né? Não, e lá Tem foi a até nossa aqui, primeira né? reunião, né? Foi mesmo? Aí lá a gente decidiu, aí eu falei, vou fazer uma proposta. Aí mudamos um pouco, né? Porque tinha que mudar, né? Tinha que ser dentro do meu estilo, pá, né? Então, pô, achei legal que eles toparam a ideia, não sei o quê. Vamos embora, e foi, aí foi. Mas foi uma coisa que foi surgindo. Eu me lembro que eu desenhava assim, eu geralmente desenho várias vezes a mesma coisa, corrigindo, assim, olhando. Depois eu vou lá, olho de novo, aí desenho de novo. Várias páginas eu desenho de novo, mas a maioria saiu assim, pá, rapidinho, como se fosse uma música de Gilberto Gil, de Caetano Veloso. Eles dizem que a coisa aparece assim, em 1 hora a música tá pronta, né? O desenho também, Eu foi a dá um mesma tempo coisa. que tinha muito na antiga Cacete Planeta, saiu assim no Atmo. No Atmo. Então foi assim, aí foi interessante fazer, mas foi uma coisa que, não sei, acho que estava no lugar certo, na hora certa. Marco, conta aí. O Nicolas tinha se referido aqui que foi uma produção que ela demorou, ela foi muito bem trabalhada, né? Fazer livro para criança é coisa séria, né? Você Seríssimo, você que, inclusive, trabalha com livro, né? Você é um escritor de livro para a infância, né? Para usar o termo que eu também gostei muito. Mas fala disso, né? De como que é fazer essa produção, né? Pensar bem e tal, tem vários aspectos que tem que ser analisados, é isso também? Uma coisa legal desse livro é que assim, o Nicolas ele fala que ele é uma pessoa ansiosa, né? Mas esse livro ele nos permitiu deixar o tempo correr, e embora ele diga que ele é ansioso, o tempo inteiro ele foi generoso, que eu estava fazendo os contatos antes com o primeiro ilustrador, e o primeiro ilustrador não estava podendo fazer, que ele estava com a agenda muito cheia e tudo, e o livro foi rolando. Aí veio a pandemia, nós não nos assim, afobamos, deixamos o livro ir maturando com o tempo. E quando o Cacá entrou no projeto, foi como ele falou, as ilustrações foram saindo rápido e aí o livro foi tomando uma velocidade. Mas assim, nós fomos respeitando a velocidade natural do livro. E quando ele ficou pronto, ele ficou no tempo que tinha que ficar. Porque às vezes é isso também, assim, Na verdade, todos os zap, todo dia tinha um zap, né? todo dia tinha um zap. Mas bom dia, hoje eu pensei isso, hoje eu pensei aquilo, né? Meu papel, botar pressão. E se não fosse a pressão do Nicolas, ele estaria rolando ainda. Com a gestação ia durar, né? Mas é isso, mas é como você falou, o livro para a infância, ele não é aquela brincadeirinha que, vou contar uma historinha que eu achei bonitinha para o meu filho. Muitos escritores para a infância começam contando história para os filhos, mas como o Cacá fala que antes ele fazia vários desenhos, desenhava várias vezes, um texto infantil você escreve várias vezes também até você saber se está no ponto. E o mais difícil é entender qual é o ponto, né? Existe um ponto certo para a literatura para a infância, porque normalmente o primeiro contato com o livro para a criança quem tem é o pai. Então você tem que fisgar o adulto também, para depois você fisgar a criança. E a gente foi entendendo o processo desse livro no decorrer desse tempo todo, de que maneira nós vamos transformar esse livro, que inicialmente era um moleskine para adulto, num caderno de desenho para criança interagir. É isso. E o formato foi exatamente isso. Assim, né, quando eu pensei o livro a primeira vez, eu falei, cara, seria muito interessante fazer no formato dos nossos velhos cadernos de desenho, da aula de arte das escolas que a gente tinha. Então todo mundo tinha aquele caderno com espiral e tudo, e você desenhava. E a ideia já foi essa, papel de seda em cima, não, maravilha. E a ideia foi isso, colocar a criança também dentro do livro como coautora.
porque cada um vai se tornar coautor, cada um vai ter um exemplar único, cada um vai colorir do jeito que quer. Então, assim, são livros de exemplares únicos. E a ideia também foi, por exemplo, essa moldura de Brasília. Então, a gente está falando do Distrito Federal, de Brasília, do quadradinho. Então, a ideia foi colocar o livro dentro do Distrito Federal, representado pelo quadradinho, né? E aí abrimos espaço para criança desenhar, Ela fazer o ela seu fazer o próprio desenho da região administrativa que ela vive, da cidade satélite que ela vive. Então é isso, é um livro que foi nascendo, foi cozinhando em fogo lento e ficou muito saboroso depois, posso dizer. Nicolas, onde adquiriu o livro? Bem, pelo Instagram, @NicolasBer, NICOLASBEHR. Quem estiver em Brasília, aqui na loja, na Pau Brasília, que fica no Polo Verde, na saída norte, entre a Ponte do Bragueto e o Balão do Torto. Não é? Quer dizer, cada um está vendendo o seu livro individualmente. Né? É isso aqui. Aqui você encontra o livro comigo e já leva o autógrafo grátis. Quem quiser comprar com você, Cacá? Não, também. O meu é @Cacadral, DRAW. E aí pode procurar. Eu também estava pensando em colocar em alguns outros lugares, procurar umas livrarias, alguns lugares, e colocar alguns assim para ser adquirido. Né? Seria uma boa, né? Porque tá tendo muita procura. E interessante porque o espaço físico, a gente está esquecendo o espaço físico também, né? Todo mundo loja virtual. Mas você sabe que eu acho assim, eu não tenho essa experiência literária dos dois aqui, mas assim, eu achei meio difícil. Parece que você faz um livro, é difícil você colocar na livraria. A distribuição, tudo é uma coisa assim que eu achei que seria mais fácil, né? Mais difícil era conceber, mas não, mais difícil é você Conceder a parte mais fácil dividir, da mas história. dividir com os outros é difícil. Muito difícil. Distribuição, né? Fazer o livro chegar no leitor, vai chegando devagarzinho. E você está vendendo como? Eu estou vendendo pelo @Marco Miranda Escritor e também coloquei, tem um projeto aqui em Brasília que chama Salada de Letras, que é uma banca de livros de autores brasilienses que circula pelas feiras livres do Plano Piloto. Então ele frequenta 4 feiras livres toda semana. E lá ele está vendendo o livro também. Quais são as feiras? Eu sei da 406 Sul, da 110 Norte, e as outras duas eu não me lembro também. Acho que é da 306. Mas é fácil achar também. É Salada de Letras, vai no Instagram, só procurar no Instagram, nas redes sociais que está lá. Maravilha. Todas as informações das redes a gente vai colocar na legenda aqui da nossa entrevista e na descrição do vídeo. Pedir para vocês, primeiro agradecer, mas antes de pedir para vocês fazerem as considerações finais, despedir do nosso público, dizer que o Almanac Multirum é um programa que nós chamamos de Hub Multirum de comunicação, que reúne o nosso site, o site multirum.com, a nossa TV Multirum, que a transmissão desse programa é feita pelo nosso canal no YouTube, que é a TV Multirum. Reúne ainda o site Expresso 61, aqui de Brasília, e o seu canal no Multirum, a TV 61. Reúne ainda o canal Goiás Encanto e Prosa, de Goiânia, e a Rádio Web Agência de Rádio Sapicoá, de Cuiabá, que transforma esse nosso programa, essa nossa entrevista, em podcast e distribui para mais de 60 emissoras no estado de Mato Grosso. E também as redes sociais, né? O Multirum, @Multirum Cultura, é isso aí, Bruna. Bruna, nossa assistente aqui, Bruna pertence também ao nosso Hub Multirum de comunicação e está ajudando aqui nessa transmissão. Então, passar para vocês para as considerações finais. A grande notícia é que o livro foi aprovado no edital do FAC para impressão de 3.000 exemplares que vão para as escolas. Escolas. Então, o livro está tendo desdobramentos e vão ter apresentações em 4 escolas e 4 oficinas lideradas pelas oficinas de desenho, né, nas bibliotecas públicas das escolas. Nós chamamos cidade satélite, né, mas das regiões administrativas. Não é? Então, nós estamos muito felizes de levar. São 3.000 exemplares, quer dizer, o livro, quando chega numa família, a
família tem 3, 4 membros, até 5 pessoas, né? Quer dizer, você atinge 15 mil, 20 mil pessoas. E é uma coisa física, de pegar do papel, de levar para casa, de colorir, de mostrar, né? Quer dizer, eu acho que nós somos muito felizes com esse. E aí não para, não. A gente vai atrás de outros patrocínios, outros meios para o livro circular bem. Eu ouvi uma conversa de vocês aqui nos bastidores, que parece que vem uma outra edição, é isso que vocês já estão Não, preparando? vem a edição do FAC, que é a mesma. Que é a mesma. Essa aqui não é do FAC. Aí teve aprovação. Teve a aprovação do FAC e depois nós vamos procurar outros editais, outros meios mas é sempre o mesmo livro. Mas toda vez a gente acha alguma coisa, as pessoas ligam, ali teve um erro. Isso é bom. É possível ter já uma historinha de uma criança que leu, desenhou, mandou alguma coisa? É possível? Não me lembro agora assim, mas eu me lembro que as crianças, é legal que um amigo meu mandou, ele falou, ele queria gravar para você um vídeo. Olha. Rapaz, ele levou o vídeo para, eu não sei qual é a cidade agora, lá na Colômbia, ele estava lá passeando e os netos estão morando lá. Aí o menino pegou, muito obrigado, Cacá, adorei. Pô, então isso é legal demais, né? Você recebeu o vídeo, o Nick já começou a receber pintado, o Nick pinta e já tirando a foto e tá mandando. Então, quer dizer, essa coisa é a coisa mais legal de tudo, né, cara? Quando você tem o feedback, a pessoa adorando, o Nick gostando, tudo. O que é legal é que tá estimulando, o que eu acho que o que o Marco falou uma vez, que é trazer a Brasília que a gente conhece para os meninos que não conhecem essa Brasília que é diferente, e tá trazendo para a gente que conhece a Brasília antiga, a Brasília, foi isso mesmo que você falou, né? Foi isso. Sim. Então, assim, passeando, né? Para a nova geração, está conhecendo a Brasília de antes. E para a velha geração, está retornando a Brasília de antes, né? E isso é legal porque, assim, por exemplo, uma experiência que eu tive, o meu pai é pioneiro, ele chegou em Brasília em 58. E ele pegou o livro e ficou colorindo ali. Eu estava na casa dele esse fim de semana, ele ficou pintando ali. E aí teve um momento nessa primeira pintura aí, ele, Marco, eu não me lembro mais qual a cor do foguetinho mesmo. Olha que bacana. Então, assim, amarelo, azul e tudo. E aí ele foi colorindo. Então, assim, é legal que ele, como um pioneiro, ele mergulhou nessas lembranças. Para criança grande e pequena, de todas as idades. Para a infância. O que é interessante é que as pessoas olham e vão se identificando e gostando mais de certos desenhos, assim, vem falar comigo, pô, adorei aquele desenho, Então tem desenho aqui que você faz e você acha, pô, ninguém vai nem olhar. Mas o pai do Marco adorou isso aqui, quer dizer, ninguém... Não, a minha mãe amou isso, meu pai gostou do foguetinho. Encheu, pai e filho. Tem hora que a gente acerta a mão, né, no desenho, na ideia, é isso. Na minha memória, eu tenho vocês falando, eu tô lembrando, na minha memória tem que meu pai me levou no foguetinho. E eu levei todos os meus filhos no foguetinho. A mesma coisa, né? Com a diferença que eu gravei em vídeo, fotografei meus filhos. E meu pai, naquela época, a gente não tinha esses recursos de fotografar. Mas, pessoal, agradecer muito a vocês. Muito obrigado. Essa entrevista era para ter sido feita lá no lançamento, que foi quando no Beirute? Uma loucura, foi 29 de março. Foi uma loucura. Foi loucura, mas foi uma loucura boa, porque foi sucesso. Então fica aí. A gente vai divulgar as redes e os arrobas aqui dos três para quem quiser adquirir. Tá? Muito obrigado a vocês mais uma vez. Maravilhoso. Muito obrigado. Até a próxima entrevista. Um abraço Obrigado aí para todo mundo. Um abraço.